Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar aqui um pouquinho sobre termodinâmica na desigualdade de Clausius, né? Um tema bem interessante. Na parte de termodinâmica, ela começa, né, dessa ideia daquela que a gente conhece, muita gente conhece como equação da segunda lei, né, da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica não tem só uma equação, mas tem essa equação aí que é o balanço de entropia para sistemas fechados, né, que sai das ideias da segunda lei. E o que acontece quando você tem um ciclo termodinâmico para essa equação aí? Olha, esse lado aqui que está marcado de amarelo é uma propriedade. A propriedade sabe, depende só do estado, não depende de caminho, ou seja, se eu saio do estado 1, vou para o 2, vou para o 3, vou para o 4, não me interessa o que vai acontecer. A minha propriedade, se eu volto para o estado 1, ela volta para o mesmo estado que ela estava antes, ou seja, a minha variação dessa propriedade ao longo do ciclo, assim como é para a energia total, quando a gente fala da primeira lei, essa variação dessa propriedade para um ciclo ela é zero. Ou seja, o que sobra aqui na nossa equação é só esses dois termos, é o termo dessa integral fechada. Vou chamar toda hora aqui de integral fechada de calor, porque essa que é a ideia dela. Integral fechada da troca de calor sobre a temperatura, ela é igual a menos a geração de entropia, e a gente sabe que a geração de entropia ela tem essa definição da segunda lei da termodinâmica, que fala que ou ela é zero quando é um processo reversível, ou ela é maior do que zero quando é um processo que tem irreversibilidades. Ela nunca vai ser menor do que zero. Se for menor do que zero, é um processo impossível. Então, se a gente tiver um valor aqui menor do que zero, com esse menos aqui na frente do sigma, o que vai virar? Vai virar algo maior do que zero, que nesse termo aqui da integral vai ter que ser maior do que zero. Só que isso é impossível. A gente sabe que não tem como a geração de entropia no ciclo ser menor do que zero. Então, essa desigualdade de Clausius é definida dessa forma aqui, ó, nossa integral fechada, ela é sempre menor ou igual a zero, e ela vai ser menor do que zero para processos reversíveis, e irreversíveis vai ser igual a zero se o processo for reversível. Então isso aí, como é que você avalia ela, né? Eu vou até pular aqui, porque a gente vai falar dessa parte aqui do exemplo depois. A gente vai falar entender como é que essa desigualdade de Clausius, como é que ela surge, né? Tem um exemplo muito bom, ele começou quando eu aprendi lá, vendo outros vídeos, né, do professor Paulo Seleguin, né, e começou a falar disso aqui. Eu achei essa explicação muito boa, eu trouxe para quem quiser ver aqui também, essa entendendo a desigualdade de Clausius, né? Como é que ela parte? Vamos pegar dois sistemas, que é um sistema, eu estou tirando aqui uma quantidade de calor, H, de uma fonte quente, eu estou fazendo um trabalho com ela, estou jogando calor para a fonte fria, estou dentro de um processo que é irreversível, que está no lado aqui esquerdo, um processo reversível, um processo perfeito de Carnot, que vai estar aí no lado direito, um ciclo agora reversível. O que acontece? Por definição, eu sei que as eficiências são avaliadas dessa forma, né? O trabalho foi realizado, o trabalho útil que saiu, dividido pelo calor que eu tirei. Eu sei que o meu QH, o calor trocado da fonte quente, é igual para os dois. Então eu posso fazer essa análise, né, do que é realmente o que acontece, né? Que eu tenho sempre uma eficiência do ciclo irreversível menor que a eficiência do ciclo reversível. Mas se isso aí fosse possível, que isso não fosse verdade, que na verdade a eficiência do ciclo reversível ele fosse menor do que a eficiência do ciclo reversível, a gente pudesse de alguma forma criar um ciclo que tem reversibilidades, ainda assim a eficiência térmica dele é maior do que a do ciclo reversível, o ciclo de Carnot. O que aconteceria nesse caso? Olha, se um ciclo irreversível ele tivesse rendimento térmico maior do que um ciclo irreversível, a gente vai estar dizendo o seguinte, que aqui, ó, o calor que ele está jogando para fora, vamos supor que esse ciclo reversível aqui agora é um ciclo que tem um rendimento térmico maior, ele vai estar desperdiçando menos calor, ou seja, o calor que ele joga para fora vai ser um calor menor do que o calor que é jogado para fora no ciclo reversível. E ao mesmo tempo a quantidade de trabalho que ele consegue retirar no ciclo é uma quantidade de trabalho maior do que a quantidade de trabalho que vai sair no ciclo reversível. E esse ciclo aqui ele é reversível também, né? Então eu posso fazer como eu faço com o Carnot, pode servir tanto para potência quanto para refrigeração, bomba de calor, então eu posso reverter ele. Essa inversão ficaria dessa forma aqui, uma parte quente e uma parte fria, que eu vou ter o quê? Um ciclo reversível que vai usar a potência ou energia, o trabalho que sai dele, para operar um ciclo de refrigeração, que é reversível, e aí vai jogar esse calor de volta ali para o reservatório, saindo do reservatório frio para o reservatório quente. Beleza, a gente só fez uma inversão de máquina, a gente vai ter uma quantidade líquida que vai ser travada aqui, né? Eu posso analisar esse meu ciclo em partes, olhar cada sistema separado, ou eu posso fazer uma análise dizendo que eu tenho os dois ciclos, né, como uma coisa só. Eu faço uma análise global de qual é a influência deles numa análise global. Bom, se eu tiver essa característica aí, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma quantidade de calor que está saindo aqui, ela também vai voltar aqui, né? Então eu tenho a mesma quantidade de calor que sai da fonte quente, ela volta também para a fonte quente de alguma forma, então ela não é perdida em hora nenhuma. Mas aqui a minha quantidade de trabalho gerada no ciclo irreversível é maior do que a do ciclo reversível. Então eu posso sair aqui com uma quantidade, ainda vai sobrar ainda da quantidade que é necessária para operar o meu ciclo reversível. Eu tenho uma quantidade de trabalho líquido maior saindo ali, né, do meu ciclo.
se fosse um ciclo global encompassando todo mundo aqui junto. Mas a quantidade de calor que eu jogo aqui para a fonte fria, essa daqui é menor do que a que está voltando. Ou seja, acaba que eu tenho uma quantidade de fluxo de calor saindo da fonte fria. Se eu fizer análise global, um menos o outro mais um, eu vou analisar que, olha só, tem uma quantidade de trabalho líquido, uma quantidade de calor trocado com a fonte líquida, líquido trocado com a fonte fria, ele vai resultar nisso aqui, um sistema resultante seria esse, que ele vai ferir numa só tacada, ele fere os dois enunciados da termodinâmica. Primeiro que eu estou tirando calor de uma fonte fria, sem jogar para uma fonte quente também, isso já é já fere o enunciado de Clausius, eu não consigo simplesmente tirar calor de uma fonte fria assim de graça, eu tenho que operar alguma coisa, e também fere também o enunciado de Kelvin-Planck, porque eu estou gerando trabalho, trocando informações apenas com uma fonte, que é a fonte fria. Isso não é possível. Então eu arregacei a segunda lei da termodinâmica, e de numa só uma pancada nela, né? Nada está valendo. Desse modo, a gente sabe que o sistema resultante seria um sistema impossível. Não tem como ele acontecer, porque ele fere os dois enunciados da segunda lei da termodinâmica. A gente sabe então que não tem jeito, qualquer ciclo que seja um ciclo irreversível vai ser sempre uma eficiência térmica menor do que um ciclo reversível. Vamos guardar essa informação aqui que ela é importante. E a gente tem a desigualdade de Clausius, né? Eu até gosto da definição que os professores falam que ela surgiu do nada, acho isso muito legal. Isso que realmente parece que uma coisa surgiu do nada, mas ela é uma integral fechada. A gente está ao longo de um ciclo, né, percorrendo caminhos com uma certa quantidade de calor, e a temperatura que é trocada e a temperatura que está naquele caminho, a gente vai saber. Só somando isso em vários pedaços onde vai percorrendo esse ciclo, a gente sabe que se no final o somatório for igual a zero, ciclo reversível. Se no final o somatório for menor do que zero, o ciclo é irreversível. Óbvio, entre qualquer pedaço desse trajeto, eu até fiz um desenho aqui embaixo, ó, eu posso ter em qualquer pedaço entre 1 e 2, sei lá, uma porção onde o meu Q sobre a temperatura, o calor trocado sobre a temperatura, ele é maior, menor do que zero, pode ser qualquer valor. O importante é que no ciclo, eu saindo de 1, indo para 2, indo para 3, passando em 4, voltando em 1, se eu somar cada um desses blocos, o somatório, que vai ser igual a essa integral fechada aqui, integral fechada que eu estou no caminho fechado, ele vai ter que ser sempre menor ou igual a zero. Não tem jeito. É como se eu fosse um cara que está aí coletando impostos. Eu saí daqui de saio da minha cidade, vou percorrendo caminho, pegando imposto aqui, contando todo mundo que está me pagando imposto, eu vou para cá, conto de novo, agora eu tive que devolver imposto, eu vou devolver valor de imposto, contando as pessoas, vai contando infinitamente, vai somando isso ao longo do caminho, e você tem toda a informação que você trocou de calor sobre as dadas temperaturas ao longo do ciclo. Isso aí é muito característico quando a gente está analisando, a gente vai conseguir dessa forma encontrar qual é o valor da nossa integral. Vamos novamente aqui entender como é que essa informação, de onde é que essa informação é importante para a gente. Vamos guardar mais uma vez essa informação, que a gente vai olhar essa integral aqui, ó, a partir de pequenas somas em trechos que a gente tem dentro do nosso ciclo, saber qual é o calor trocado e na temperatura específica que ele é trocado, tá? E beleza, nisso tudo aí você tem que pensar que o Clausius, essas definições de Clausius vieram depois de Carnot, tá? Elas vieram depois que o Carnot descobriu aqueles processos ideais e tal. Então o Clausius ele estava ainda estudando aquela informação do Carnot para chegar a uma informação, assim, uma formulação que ele queria, né? Apresentar aquilo. Tanto é que a gente até falou aqui que o Clausius, quando ele escreve essa segunda lei, esse balanço de entropia, que é uma das formas que a gente conhece aí também, a segunda lei, a forma da entropia, o S com o qual ele nomeia a entropia é uma homenagem ao Carnot. Ele vem depois do Carnot, ele vem estudar as coisas seguindo o que o Carnot havia descoberto, né? Ele coloca o S de entropia porque esse é o segundo nome do Sá de Carnot. Então ele dá isso aí como homenagem ao Carnot. Então vamos analisar como é que funcionaria esse ciclo aqui, ó. Tem um ciclo qualquer, eu sei que vamos pegar mais uma eficiência ou mais uma análise de eficiência para a gente estudar. A eficiência a gente sabe que é isso aqui, sempre, né? É o trabalho sobre o calor que você extraiu da fonte quente. Pela primeira lei, a gente já sabe, a primeira lei nos fala o quê? Você pode analisar um ciclo, o trabalho trocado no ciclo é igual ao calor trocado no ciclo. A gente sai dessa definição aqui, eu vou até anotar aqui embaixo pra gente, para ficar mais fácil. Por que eu estou falando da primeira lei aqui? Nesse caso vai ter um avanço que a primeira lei vai nos mostrar. Por quê? Porque eu sei que a variação da energia total é igual ao calor trocado menos o trabalho. Só que no ciclo, a minha variação de energia total é igual a zero. Ou seja, acaba que para um ciclo, isso daqui, ó, para um ciclo, acho que eu peguei uma coisa errada aqui, peraí. Para um ciclo, o meu calor é igual ao trabalho trocado. Então não tenho nenhum problema então eu analisar um ciclo a partir do calor ou analisar a partir do trabalho. Então eu uso a informação da primeira lei para eu modificar essa equação e virar uma equação
de eficiência térmica baseado nos calores trocados. E agora a minha segunda lei, aí já vem o Carnot que nos descobre para a gente que essa razão de calores trocados, fonte fria e fonte quente, é exatamente relacionado à razão de temperaturas. É exatamente igual a razão de temperatura se você tiver um processo de troca de calor reversível. A segunda lei, segundo o Carnot, implica nisso daqui, ó, que você vai ter um processo de troca de calor que é reversível. Você tem a razão das trocas de calor, fonte fria e fonte quente, é igual à razão das temperaturas. Portanto, a gente pode simplesmente organizar os termos e ficar tudo de fonte fria de um lado, tudo de fonte quente de um lado. A gente sai com essa formulação bonitona aqui, que nos diz que a gente pode igualar, na verdade, né, isso aqui é até legal, que ela dá uma formulação que diz que a gente pode igualar tudo que a gente atraiu aqui toda essa troca de calor da fonte quente com a troca de calor da fonte fria, desde que sejam processos irreversíveis, eles são a razão, né, a razão da troca de calor sobre a temperatura da fonte fria é igual à razão da troca de calor na fonte quente sobre a temperatura da fonte quente. Para o ciclo de Carnot tem uma coisa muito interessante aí, porque o ciclo de Carnot é definido da seguinte maneira: você tem 4 processos. Um é uma compressão adiabática, o outro é uma expansão isotérmica, o outro é uma expansão adiabática, o outro é uma compressão isotérmica. E aí você vai gerar um certo trabalho lá, que seria o melhor trabalho possível, o trabalho do ciclo de Carnot. Tem um detalhe, né? Se a gente está falando de processo que tem compressão e expansão adiabática, que estão aqui 1, 2, o 3, 4, o que a gente está querendo dizer? Não tem troca de calor. Ou seja, nesses processos eu não vou ter troca de calor. E nos outros processos que são expansão e compressão isotérmica, eu tenho a troca de calor, eu introduzo calor, mas eu vou introduzir calor a uma temperatura constante. Ou seja, a avaliação disso aqui fica muito mais tranquila para a gente, né? A avaliação dessa integral toda aqui fica muito mais fácil de a gente conseguir ponderar. Eu simplesmente vai entender qual que é todo o calor que foi trocado naquela temperatura que é uma constante. Então a avaliação fica muito mais simples, se a gente consegue entender esses processos, né? Acaba que se tiver aqui, acabei escrevendo errado na pressa, gente, vocês me desculpem. Tá tudo errado aqui, ó. Isso aqui não é... Deveria ser o quê? Deveria ser aqui de 2 até 3. Aqui deveria ser de 3 até 4. E aqui deveria ser de 4 até 1. Aí, beleza. Deveria ser esses os processos, né? Os limites das integrais ficaram errados, né? Mas a gente tem essa definição aqui novamente, né? E que seria necessariamente a integral fechada os calores de todas as pequenas partes integrais fechadas, né, que eu teria entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1, é exatamente a minha integral fechada do ciclo reversível. Aqui eu acho que eu repeti a página, acho que ficou errado. Aí agora posso analisar isso aqui para o ciclo de Carnot. Né? Para o ciclo de Carnot, como eu falei, eu tenho processos adiabáticos, não tem troca de calor, e eu tenho processos que são isotérmicos. A temperatura é constante, eu sei que ela é TH na fonte quente e TC na fonte fria. Então eu posso novamente, aqui eu errei novamente, tá vendo? 1, 2, aqui deveria ser o quê? 2, 3, e aqui deveria ser 3, 4, e aqui deveria ser 4, 1. Beleza. Eu eliminei os termos que são adiabáticos, só fiquei com os termos que são processos isotérmicos. Isso aqui é igual a zero, por quê? Porque eu tenho um ciclo reversível. No ciclo reversível, essa integral aqui é igual a zero. Né? Eu sei que eu vou sair somando todo mundo, termina igual a zero no ciclo reversível. Então, eu vou simplesmente calcular isso aqui novamente, vou corrigir as minhas integrais, eu sou de 2 a 3 e de 4 até 1. Ou seja, eu vou ter essas integrais, elas vão ser exatamente iguais à integral que eu tenho fechada de todas as trocas de calor sobre as temperaturas que eu tenho em cada uma delas. Eu sei que, como é um ciclo reversível, eu vou ter QH sobre TH menos QC sobre TC, que é igual a zero, que se resume àquela coisa lá que a gente acabou de encontrar também, ou seja, a razão das trocas de calor sobre temperatura na fonte quente é igual à razão de troca de calor sobre temperatura na fonte fria. E dessa forma, a gente identifica que aquele postulado de Carnot, e o que é o postulado de Carnot? O postulado de Carnot é exatamente isso aqui. Ó. O postulado de Carnot, ele fala que quando você tem uma troca, né, uma troca de calor, uma fonte, eu acho que isso aqui, fonte fria sobre fonte quente, o processo é reversível, você faz uma troca de calor perfeita, você vai ter exatamente, ele é igual à razão de temperaturas. Isso aqui é exatamente o postulado de Carnot. Ele é válido, pois a minha variação, e aí eu consigo avaliar em cada um desses passos também, como é o postulado de Carnot, estou analisando o ciclo de Carnot, eu poderia ter aqui aquele termo, né? Cadê o termo aqui de geração de entropia? Por que ele não está aqui? Ele não está aqui porque eu estou falando de processos reversíveis, processos perfeitos do ciclo de Carnot, então ele está fora. Deixa eu cortar em cima dele, aí cortei. Ele está fora, não tem geração de entropia nesse ciclo. Então nesse caso aqui eu estou falando dos processos que estão modelados dessa forma, só que eu acho o meu trabalho, meu quantidade de calor líquida, que é igual, né, por estar em um ciclo ao trabalho líquido, né, a mesma coisa que eu vou tirar, a quantidade de calor que eu tirei, que entrou menos do que saiu, é igual ao trabalho líquido que eu estou tirando do meu sistema.
Então vou partir dessa análise aqui, vou fazer agora esse balanço de entropia nesse ciclo, né? E eu não preciso fazer em todo o ciclo, por quê? Porque eu sei que de 1 a 4 é processo adiabático, isentrópico também, não tem variação de entropia, de 3 para 4 também, perdão, né? De 1 a 2, de 3 para 4, são dois processos isentrópicos, não tem variação de entropia. Eu tenho variação de entropia nos processos de entrada e saída de calor. Então, nesses processos, quando eu faço a análise dessa integral aqui, sabendo que eu não tenho geração de entropia, né, porque são os processos reversíveis, essa variação de entropia entre 2 e 3 ela é igual a H sobre TH, a temperatura é constante, então tem a troca de calor que é em H, e eu tenho aqui entre 4 e 1, vai ser negativo, porque eu estou tirando o calor, e vai ser a troca de calor entre Q e C sobre TC. Ou seja, se eu faço essa análise baseada na equação ali, na formulação que a gente tem do balanço de entropia, vou saber que para ciclos reversíveis, se eu somar essas variações de entropia, elas vão dar igual a zero, porque não tem geração de entropia. Então, o termo de geração de entropia não está ali. E, portanto, eu posso simplesmente escrever que eu tenho novamente essa formulação do QH sobre TH, que é igual ao QC sobre TC. Essa razão de calores trocados de temperaturas fonte quente e fonte fria se igualam. Ou seja, aqui eu não estou mais falando só de um processo que tem uma troca de calor. Eu sempre falo, né? Às vezes avalia uma turbina, a turbina troca calor. A turbina trocou calor, beleza. Então ela não é perfeita, é uma turbina que não é isentrópica, a gente sabe que vai ter alguns problemas ali, algumas coisas podem ser otimizadas, diminuir a troca de calor, por exemplo, compressor, mesma forma, bomba, mesma forma. Mas aqui a gente sabe que tem um calor que dá para você trocar com variação de entropia, que ainda é ótimo, ainda é o melhor tipo de calor que você pode trocar se você troca ele a uma temperatura constante. Ou seja, aqui a gente não está mais falando só do calor trocado. O calor trocado está relacionado a essa variação de entropia, a gente está falando da qualidade de como você vai trocar esse calor da melhor forma possível, tá? E aqui a gente vai passar agora para essa análise que a gente vai voltar agora àquilo que a gente estava falando, né? A gente estava falando dessa troca daqueles ciclos reversíveis e irreversíveis. Vamos voltar aqui para eles, vamos analisar isso aqui, ó. Você tem um ciclo que ele é reversível, né? Um ciclo reversível sempre vai ter uma eficiência maior do que o ciclo reversível e infere, você vai acabar implicando, na verdade não infere, implica que você vai ter uma troca de calor do ciclo reversível, vai jogar mais calor para a fonte fria do que o ciclo reversível, e você vai acabar também tirando menos trabalho do ciclo reversível do que você tiraria do ciclo reversível. Então você infere disso aqui, ó, que você for avaliar essa troca de calor para o seu ciclo irreversível, você vai ter o quê? Que ele é o quê? QH sobre TH menos o QC de reversível sobre TC. Só que esse QC reversível, ele é sempre maior do que o nosso QC reversível. Isso aqui é sempre menor. Por quê? Porque realmente eu vou estar jogando mais calor fora. Como isso aqui está negativo tirando na nossa fonte quente, acaba que esse valor vai ser um valor menor do que o valor que eu olho para a fonte, para o lado reversível. Eu acabei de avaliar lá em cima, acabei de estudar e descobrir que esse processo aqui, ó, que é a troca, né? Eu vou até anotar aqui do lado, para ficar mais claro, que acabei de verificar que esse processo aqui que é igual, vou botar em verde, né? O vermelho eu gosto de usar quando tem alguma coisa chamar muito a atenção. Isso aqui é igual a integral fechada de del Q sobre T para o quê? Para um processo reversível. Ou seja, para um processo reversível, isso aqui é igual a zero. Eu acabei de verificar isso lá em cima. Fiz algumas verificações mostrando, olha, vai ser igual a zero. Segundo as ideias do Carnot, nesse processo eu vou ter essa variação, vai ser igual a zero, porque os processos que estão incluídos no ciclo de Carnot, eles partem dessa integral fechada, que foi formulada finalmente por Clausius, que ela identifica que no ciclo de Carnot esses processos vão ser reversíveis. Então a gente sabe que no irreversibilidade isso aqui é tudo igual a zero. Essa parte aqui, ó, do QH sobre TH é menos o QC, que é a troca de calor reversível dividido pelo TC. Ou seja, tudo que é constante, a única coisa que muda é a troca de calor para a fonte fria. Então aqui, essa parte que está no lado direito ela é igual a zero porque ela é um ciclo reversível, ou seja, a gente sempre vai ter essa informação. E como ela sempre é igual a zero, eu estou falando que ela é maior do que o que está aqui no meu lado esquerdo, mas nessa segunda parcela aqui, ó, que é o QH, a troca de calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente, menos a troca de calor da fonte para a fonte fria irreversível sobre a temperatura da fonte fria, esse valor aqui, essa subtração de valores aqui, ela sempre vai ser menor do que o que está do lado direito. Então, por essa definição, por tudo que a gente foi linkando acima, você vai acabar identificando que você tem para um ciclo irreversível, essa integral fechada da troca de calor sobre a temperatura ela é sempre menor do que zero. Ou seja, a gente identificou os dois limites. A gente ficou lá em cima para o ciclo de Carnot, processo reversível, você vai ter que essa integral vai dar igual a zero. E se for um processo irreversível, ela é menor do que zero. Não tem como esse ciclo dar nada maior do que zero. É uma limitação mesmo do processo. Tá? A gente já identificou todas as fronteiras dela e a gente identificou também porque que essa formulação surge. Ela é uma formulação que explica para a gente, exemplifica para a gente, que bota em uma fórmula clara, né, da formulação de Clausius, como que
como que a gente consegue, como que essas definições vêm linkadas às definições que o Carnot apresentou, com as definições dos processos ideais que formam o ciclo de Carnot, ok? Então isso daí a gente consegue identificar isso agora, a gente sabe, né, como a gente tinha estudado várias vezes, que você pode ir de um ponto 1 para um ponto 2, são estados, né? Você está indo do estado 1 para o estado 2, você pode escolher qualquer caminho que você quiser. Mas só existem caminhos reversíveis, são aqueles que vão gerar o maior trabalho possível. Se você está no diagrama PV, por exemplo, o caminho reversível é o melhor caminho que você vai tomar para chegar do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 1, que você vai realmente ou gerar ou consumir uma quantidade de trabalho menor do que você geraria ou consumiria aqui por uma quantidade, por qualquer caminho que fosse um caminho irreversível, ok? Então, essa aí finaliza o tópico dessa aula. Depois eu vou gravar os outros vídeos ainda para vocês.